Muito boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da Blindagem Emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta. Eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem e destravar a sua vida em 21 dias. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. E essa noite é uma noite especial, sabe por quê? Porque você vai conhecer mais uma história real de coragem. Na série Histórias Reais de Coragem, daqui a pouquinho eu vou entrevistar mais uma pessoa para te inspirar, mais uma pessoa para te, talvez, trazer clareza sobre o que você pode fazer com a sua vida, como é que você pode muitas vezes sair aí de um ponto onde você não tem a esperança para a vida de coragem, a vida do agir com o coração. É sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou entrevistar mais uma pessoa com uma história de coragem. Deixa eu dar uma boa noite para quem já está ao vivo aqui comigo. A Ana Maria, seja muito bem-vinda. A Cissa de Barros também por aqui. Regina Alvarez também por aqui. Clóvis Soares Galvão, integrante da comunidade Coragem, seja muito bem-vindo. A Tatiane Underline G também por aqui. A Lassi Underline Oliveira, seja bem-vinda. A Liris, seja muito bem-vinda. Marinês, boa noite. A Ivete Stefanel também por aqui. Verinha e Renato, sejam bem-vindos. Priscila Nishimura também por aqui, boa noite. Daisy Underline Caroline 34 também por aqui. Ica Moreira de Carvalho também chegando, boa noite. Daqui a pouquinho, histórias reais de coragem. Mas antes, vamos para a reflexão do dia. Hoje de manhã eu não fiz live da blindagem emocional e pela manhã eu sempre trago a reflexão do dia. Vamos falar que é a reflexão da noite. Veja se isso faz sentido para você. Ó. Dá uma olhadinha aqui do lado. Olha só. Nem todas as desilusões vão te destruir. Algumas te darão liberdade. Começa a pensar nisso. Talvez você passe por algumas desilusões, talvez você passe por algumas situações que você não gostaria que acontecesse, mas essas situações são necessárias e elas na verdade acabam te libertando, elas acabam trazendo para você algo diferente, uma vida que você nem imaginava. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Muitas pessoas elas acreditam que ao não enfrentar um desafio, não enfrentar um obstáculo, elas estarão protegidas. Talvez elas estejam paralisadas, travadas, mas elas não conseguem verdadeiramente fazer com que a sua vida ande para frente. Então, talvez você enfrente essas desilusões e ao enfrentar você se livra. Ao enfrentar você verdadeiramente alcança a liberdade. Pensa nisso, o desafio que você não enfrenta, ele se torna cada vez maior. O desafio que você não encara de frente, ele vai se tornando o seu maior monstro e com isso a sua vida trava, literalmente a sua vida trava. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Eu vou pegar aqui o meu fone de ouvido que eu vou chamar a minha convidada que já está aqui, eu já vi que ela está aqui. Deixa eu dar uma boa noite para Patrícia, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. A Aline Correia também por aqui. A Rosângela, oi Rosângela, seja muito bem-vinda. A Vera também chegando por aqui. A Cosmina, boa noite Cosmina, seja muito bem-vinda, porque a gente vai falar agora, a partir de agora, de uma história de coragem. Mais uma história de coragem. Deixa eu só trocar aqui o microfone. Mais uma história de coragem que é importante que você conheça. Que você conheça principalmente para você se inspirar. Mais uma história que será talvez muito importante para você que hoje sem forças para transformar a sua vida, com a vida travada, essa história
pode te inspirar, eu tenho certeza. Por isso, eu quero que você receba aqui a minha convidada, a Ana Paula Souza. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. Olá, boa noite. Tudo bem, Ana? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado por você aceitar o meu convite para contar um pouquinho da sua história e da sua trajetória com a blindagem emocional. Você fez a última turma da blindagem emocional, é isso? Isso, a turma 10. A turma 10, excelente. Ana, primeiro eu queria saber quem você é, da onde você é, o que que você faz, só para as pessoas entenderem. Tá. Eu sou Ana Souza, eu sou confeiteira, eu moro em Itaboraí, Rio de Janeiro. Legal. Você é mãe? Eu tenho duas filhas, a Alice e a Carol, e sou casada com o José. Muito bom. Ana, eu queria que você me contasse, primeiro, como é que você estava, emocionalmente falando, antes da blindagem emocional, antes de você entrar na turma 10. Como é que você estava se sentindo emocionalmente? Tá, olha só. Quando eu te encontrei, a minha vida era assim. Se eu não tivesse trabalho, eu passava o dia inteiro deitada na cama. Eu não tinha mais alegria para levantar, para fazer, tipo, sair de casa, para poder fazer alguma coisa, dar uma volta. Se alguém me chamasse para passear, eu recusava. Se alguém me chamasse para ir para uma festa, eu recusava. Eu não tinha mais vontade. Então, minha vida era trabalho, igreja, igreja, trabalho. Porque eu trabalho em casa, então eu não saía de casa, né? E quando você percebeu isso, que momento que você percebeu que essa vida que você estava levando era uma vida, vamos chamar assim, de perigosa, porque você estava ali num ciclo talvez de tédio, né? Já não sei quanto tempo de tédio. Qual foi o despertar que fez você falar o seguinte, não, eu preciso procurar ajuda? Então, assim, eu me sentia muito mal, porque não é uma vida normal, né? Se eu não conseguir levantar, não querer, não ter vontade de levar e de levantar. E muitas das vezes eu pensava em morrer. Eu falava, Jesus, me leva logo, mas eu tenho duas filhas, né? Como uma mãe pode pensar, Jesus, me leva logo? Não, sabe? É muito, muito estranho viver dessa maneira. E aí eu falava assim, eu não quero viver assim, eu não quero levar essa vida. Porque se a gente está aqui, né? E tudo isso veio depois da pandemia. Porque até a pandemia eu vivia normal, assim, não era uma pessoa com muito luxo e tal, mas que conseguia viver porque trabalhava, né? E quando veio a pandemia, meu esposo e eu, a gente trabalhando com venda, com festa, como que parou festa, ninguém comprava mais bolo, ninguém queria lanchar mais fora. E aquilo foi só me deprimindo, né? E eu não tinha forças para levantar e falar assim, não, eu vou mudar o quadro que eu estou vivendo. E a gente com financiamento de casa, com filho, escola, então foi muito difícil, muito difícil. Até que eu cheguei nesse ponto de não ter mais força de fazer nada. Fazia por obrigação, sabe? E como que você se comportava levando isso, né, essa vida que estava, digamos, nesse tédio, sem vontade de fazer nada. Como é que você estava lidando com isso e, ao mesmo tempo, com as suas filhas? Como é que estava essa relação entre você e as suas filhas? Então, a minha relação com elas sempre foi de muita amizade, né? De muita amizade. Eu sempre quis ser muito amiga das minhas filhas, porque o meu maior sonho é ver minhas filhas bem, ver minhas filhas felizes. E eu sempre pensava assim, gente, eu não quero que as minhas filhas me tenham como exemplo, porque eu não quero que elas sigam a minha vida, o meu exemplo, sabe? Eu quero que elas sejam felizes de verdade, que elas não tenham limitações, que elas não passem dificuldades, que elas queiram crescer, sabe? Então, meu pensamento era esse: eu não quero que elas sigam o meu exemplo. Foi mais ou menos assim, mas a nossa relação sempre foi muito boa. Mas como eu tinha algumas culpas que eu carregava, eu não conseguia fazer as coisas com a minha filha mais nova, porque eu não tinha feito com a mais velha. Então, isso era uma culpa que me paralisava também. Eu tinha esse Nessa, problema. nessa trajetória antes da blindagem emocional, você consegue pensar um acontecimento que foi marcante para você nessa fase onde você não estava bem
Existe algum momento que você fala, nossa, esse momento eu cheguei ao fundo do poço, né? Porque muitas vezes as pessoas falam isso, né? Eu estou no fundo do poço. Mas qual foi o momento que você identifica que você estava ali nesse fundo do poço? Então, eu não acredito que eu tenha percebido em um momento, que assim, que eu lembre, mas eu cheguei ao fundo do poço porque eram tantas dívidas que eu não conseguia olhar para as pessoas, sabe? Eu ficava com vergonha. Eu devia condomínio, eu devia Caixa Econômica. O meu telefone tocava, eu não atendia mais telefone, eu ficava desesperada. Era surreal, assim, de uma vida de muito sofrimento que eu estava levando. E aí Muito. quando você se conecta a mim, ao meu conteúdo, o que que te chamou a atenção? O que que gerou realmente uma conexão entre o que eu falava e o que você precisava? Não, interessante que quando eu te conheci, eu não seguia. Não, eu seguia a confeiteira, mas eu não acompanhava. Aí um belo dia eu falei assim, vou olhar os stories. Aí apareceu lá ela falando de você, né? Aí eu falei assim, não, vou seguir esse cara, se mudou a vida dela, pode mudar a minha também. E aí eu Que comecei a te acompanhar. a Ana, né? A, isso, Ana Formiga, Ana né? Brown. Sim, Isso, sim, Ana Formiga, Ana Formiga. sim. E aí eu comecei a te acompanhar, vendo os relatos, vendo. E eu sou muito observadora, sabe? E eu fiquei lá um tempão te observando, um tempão. E eu falei assim, e tanto que você abriu a turma, né? Você abriu, e eu ainda fiquei pensando, vou ou não vou, vou ou não vou. Até porque eu não tinha condições de fazer no momento, né? E eu acho que eu fiz no último dia que você ia fechar o carrinho e eu fiz. Eu pensei assim, poxa, se eu já comprei vários cursos, porque eu era colecionadora de cursos, de receitas. Eu comprava cursos, só que eu não tinha força para fazer as receitas. Aí eu achava que aquele curso ia ser a salvação do meu problema. Só que não era, porque eu não tinha nem força para fazer o curso. Então eu estava colecionando receitas, gastando dinheiro que eu não podia com cursos. Aí o que eu pensei? Poxa, se eu gasto tanto dinheiro com curso, por que eu não posso comprar a blindagem emocional? Aí eu fui lá pedir cartão emprestado, aí minha tia comprou, eu falei, não, vou fazer. E foi assim, a melhor coisa da minha vida. O que que a blindagem representou para você é, depois que você terminou? O que que ela representa hoje na sua vida? Então, assim, eu às vezes eu me pego, né? Aí eu fico pensando, eu falo assim, gente, eu tô sorrindo, mas eu não tô sorrindo com os lábios. Sabe como se eu estivesse sorrindo por dentro? É uma alegria de viver, a alegria que eu não tinha, sabe? E as pessoas que estão em minha volta, eles começaram a perceber isso. Porque até força para trabalhar eu tenho. Eu era desanimada, eu ficava ali mexendo doce, mas me dava até sono e eu não gostava. Eu não gostava, mas hoje eu já tenho, eu acordo já alegre. Eu acordo já disposta a fazer alguma coisa. Desde o momento que eu comprei a blindagem, eu comecei a caminhar. Eu mudei totalmente a minha alimentação, né? Então, o dia que eu comprei a blindagem, eu decidi mudar. Eu falei, é dessa vez que eu vou mudar a minha vida. Então, eu já comecei pela caminhada, já comecei pela alimentação. E aí, agora, eu tenho essa alegria que eu acho muito estranho, porque eu não era assim, né? Eu acordava e eu não queria levantar da cama, eu não tinha disposição para fazer nada. E foi aí que eu comecei, depois, né, no processo, e o importante é o autoconhecimento, né? Sim. Porque agora eu me autoconheço e eu passei a me entender e a entender as pessoas que estão à minha volta. Tanto que até o meu casamento melhorou. Melhorou em que sentido? Então, a gente já estava quase que separado. Mas aí a gente sentou, conversou e se reconectou de novo e parece que a gente está melhor do que os 13 anos que a gente passou junto. Sabe, eu nunca me senti tão melhor do que os 13 anos, porque eu acho que a culpa que eu carregava, os traumas, tudo isso impedia de eu ter a vida de coragem, né? A vida de verdade. E com as suas filhas, você percebe, elas perceberam isso também, que você tá diferente com elas? Eu convivo mais com a Alice, porque Carol mora em outra cidade, né? Sim, Aí por causa de escola, essas coisas. Mas a Alice, porque assim, antes eu era mais estressada, né? Hoje em dia eu tô mais tranquila.
O que eu tenho que mudar muito é passar mais tempo de qualidade com ela. Eu preciso passar tempo de qualidade. Mas é uma coisa ainda que eu vou me adaptar. Mas assim, a calma, eu tento passar mais tempo com ela. Tá diferente também. Nos 21 dias, que é o tempo da blindagem emocional, o que foi mais difícil para você? Qual é o teu maior desafio nesses 21 dias? É. Uma das coisas que eu tinha muita dificuldade eram as salas individuais. Ok. Você falava, vou mandar vocês para a sala individual. Nossa, eu morria, porque assim, era aterrorizante eu falar de mim mesma, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ajudar muito as outras pessoas. Então, falar de mim sempre foi muito difícil. Eu sempre ajudava e nunca pedia ajuda, né? E aí, o que aconteceu? Quando ia para a sala, a gente precisava falar da gente, né? E eu ficava assim, pensando, aperto o botão ou não aperto o botão? Mas aí eu ia, né? Porque tem que desafiar, né? Então, eu ia lá e participava. E um dos maiores desafios também foi aquele dia do... Não sei se pode falar, pode? Pode falar, sim. Não. Do dia que a gente andava na rua e tinha o pessoal pedindo ajuda. Aquilo lá para mim foi terrível, foi terrível. Eu Vo- não queria e não vou chegar naquela situação. Sim, sim. Esse é um processo, né? O que você contou é um dos processos terapêuticos que nós fizemos. E durante a blindagem a gente faz vários processos, exatamente para que a gente possa fazer as pazes com a nossa história. Você olhando depois da blindagem, você acredita que você, não vou dizer que você tenha feito as pazes com toda a sua história, mas você fez as pazes com partes importantes e que estavam travando a sua vida? Ó, eu me surpreendi, porque eu carregava muita culpa. E culpa que não era minha. E durante o processo eu fui entendendo, porque assim, eu achava que estava tudo bem, que eu já tinha perdoado, mas foi o que você falou uma vez, o subconsciente. E isso ficou na minha mente, porque no meu consciente eu já tinha perdoado todo mundo. Eu não tinha problema com o pai, eu não tinha problema com a mãe, mas lá no subconsciente estava tudo escondido. E foi tratando, né? E a gente foi tratando durante o processo, foi muito bom, foi libertador. Eu acredito que eu tenha feito tenho feito paz com todo mundo. Eu acredito. Isso Sim, está que bem bom. diferente. Porque eu já não sinto mais o que eu sentia. Hoje, aonde que você espera chegar depois da blindagem emocional? Qual que é a tua vida de coragem? A vida de coragem que você desenhou para você? Tá. Eu sou uma pessoa muito simples. Eu tenho hábitos muito simples. Uma alegria que eu tenho é de ver minha família sentada na mesa comendo, sabe? Se alimentando. É ver meu armário de cozinha cheio de comida, para todo mundo se alimentar bem, sabe? Não sei se foi a escassez, né, que a gente passou, que acaba tendo isso. Mas eu quero chegar lá nas Ilhas Maldivas. Eu estou me preparando, eu vou me preparar, eu vou chegar lá. Mas assim, o que eu quero de verdade é ter paz, sabe? Ter uma casa com um ambiente feliz, todo mundo realizado, sabe? As minhas filhas bem, meu esposo bem, eu, a prioridade, porque agora eu sou minha prioridade. Eu me sinto assim, em um trem, sabe? Tem lugar para todo mundo. Quem quiser ficar, vai ficar. Mas quem não quiser vai ter que descer na parada, Sim, sabe? É assim que hoje eu me sinto. E é um foguete, né? Foguete não dá ré. o É foguete não dá andando para ré. frente. Hum, andando para frente. Dentro do processo da blindagem, a gente tem os processos terapêuticos e a gente também tem os desafios, né? Porque eu falo muito sobre ação. Dos desafios, qual foi aquele que você sentiu maior dificuldade? Você se lembra aquele que foi mais difícil para você realizar, mas aquele que talvez ao mesmo tempo foi que te ajudou a destravar? Por exemplo, você até chegou a fazer uma live, né? Ou não sei se você fez mais de uma live depois da blindagem, mas o que você percebe que te ajudou esses desafios te ajudaram nesse processo? Isso, bastante. O desafio que eu achei mais interessante, né, foi o que eu escrevi para minha mãe, né? É que ela nunca foi uma mãe ruim,
mas acabou sendo ausente por causa das dificuldades da vida. E Sim. isso foi abrindo, a gente sente, né, a ausência, a rejeição, são as interpretações que a gente vai fazendo, né? E aí, aquele dia, acho que foi bem difícil, mas assim, foi libertador. Eu fui escrevendo tudo, falando tudo que eu sentia, o perdão que eu dava, entendeu? Que eu sabia a vida que ela tinha levado, eu sabia que não tinha sido fácil e que eu perdoava e que era para ela ser muito feliz. Foi bem interessante. Agora, de difícil, o difícil mesmo foi a live, porque eu tenho muita vergonha. Eu tô aqui, não sei nem como. Você está Só super depois da bem. blindagem mesmo. Você está super Só depois bem. da blindagem. Então, foi a live porque eu sempre tive vontade de fazer. Sempre tive vontade de fazer live porque eu quero ensinar a minha arte, né? O que eu sei Sim. fazer. E aí eu tinha muita vergonha. Aí um dia eu falei assim: vou abrir uma live aqui, não vou anunciar para ninguém, não vai entrar ninguém, eu vou conseguir fazer e tá tranquilo. Aí daqui a pouco foram aparecendo, mesmo que foram 5 pessoas, mas foram aparecendo, sabe? Mas Sim. foi bem bacana, foi muito legal. E agora eu estou me organizando. Como Sim. agora eu estou mais na correria, eu não estou conseguindo parar para fazer, mas eu vou fazer mais. Quando você pensa, né, na sua trajetória até aqui, em toda a sua história, você consegue identificar que a tua história, ela é um grande tesouro que você carrega e que agora você vai poder usar essa história para construir tudo o que você quer, inclusive esse caminho até as Maldivas? Isso é claro para você agora? Então, olha só, eu sempre tive a visão assim: o que eu vivo hoje serão lembranças que eu vou me orgulhar, porque eu saí daqui e fui para onde eu queria, sabe? Onde eu desejava. Mas eu não tinha clareza de que eu precisava escrever onde eu queria chegar. Eu não sabia como chegar, eu não sabia os passos que eu precisava para dar. Então eu precisava de uma pessoa que me ensinasse, me orientasse, me mostrasse como fazer, entendeu? Porque sozinho é difícil. Eu sempre fui muito sozinha, sempre. Desde a minha infância, eu tinha poucas amizades. Eu sempre fui muito sozinha. Então, essa coisa de tanto que até para mandar mensagem para você, para mandar o diário, né, de bordo, era difícil, porque eu sempre fui muito sozinha. Eu não tinha ninguém comigo, entendeu? Sim. Apesar de ser rodeada de pessoas, mas eu não tinha alguém que ficasse comigo, me O, orientando. dentro também desse processo da blindagem, hoje você, por que você indicaria a blindagem emocional para uma outra pessoa? Por exemplo, para uma amiga ou para um familiar? Por que você indicaria? Olha, eu estou indicando para todo mundo. Todo mundo que chega para mim contando um problema, fala assim: olha, você tem que conhecer o meu terapeuta, porque ele é demais e ele vai te ajudar, ele vai te solucionar seus problemas, ele vai te mostrar, porque realmente é transformador. É transformador. Eu gostei muito, se eu pudesse, eu fazia a turma 11, a turma 12, a turma... todas as turmas. Mas assim, muito bom, maravilhoso mesmo. Mas E em qual ponto que você acha que... Por que as pessoas precisam fazer a blindagem emocional? porque a gente é uma criança machucada. E a gente precisa entender que essa criança precisa ser curada. Só que não existe o remédio sem o controle das emoções. Tanto que às vezes eu me vejo em algumas situações, hoje eu consigo controlar as minhas emoções. Não é mais como antes que eu ficava desesperada, Me dá um exemplo sabe? que você hoje percebe que você sabe que você consegue controlar as emoções. Tá. Começou uma briga aqui da minha filha e do meu esposo em casa. Briga normal de pai e filha. Eu consigo controlar os dois, sabe? Eu falo, para. Antes não, eu falava, gente, pelo amor de Deus, que confusão, eu preciso de paz, sabe? É diferente. Eu acalmo de uma forma diferente, sabe? E quando eu recebo as ligações, porque eu ainda não consegui resolver meu problema todo financeiro, apesar de que eu consegui já resolver uma, eu parcelei, eu consegui um desconto para os próximos 6 meses. Então, quando eu recebo uma ligação, eu já não tenho mais a mesma sensação de antes, porque eu já tenho a certeza e a clareza que eu vou conseguir resolver. E é um processo, a gente precisa amar esse processo, né? O processo precisa ser amado, sem dúvida nenhuma. Ana, para a gente terminar, eu queria que você dissesse, principalmente
para a Ana lá do futuro, o que, que a Ana do futuro pode esperar do que a Ana do presente está realizando e vai realizar? Tá. Ela vai olhar para trás e vai se orgulhar. Vai se orgulhar da trajetória, vai se orgulhar de ter pedido ajuda, porque ela tinha muita dificuldade disso. E que ela vai voar, porque eu tenho certeza que ela vai voar, porque ela é capaz, porque ela é inteligente, porque por tudo, por tudo. Ela vai se orgulhar muito quando olhar para a Ana do passado. Excelente. Ana, eu só posso te agradecer. Numa sexta-feira à noite, você cedendo o seu tempo, o tempo que você tem com a sua família para conversar comigo. Muito obrigado, gratidão e parabéns por toda a ação que você está colocando na sua vida, por tudo que você vem realizando. A vida de coragem, ela se conquista através da ação, através de fazer as pazes com a sua história e não de fugir, né, dos desafios que a gente tem. Parabéns pela tua decisão. O gato, eu estava fazendo um curso, eu comprei um curso pro dia de hoje, eu esqueci quando eu marquei com você. Aí eu dei uma paradinha lá que é ao vivo e vim aqui te atender, porque a gente tem que cumprir a nossa palavra, né? Tem que ser fiel à nossa palavra. Sim. Então, assim, eu também quero muito te agradecer por todo o processo. Eu falo aqui em casa, ó, se eu mudei, vocês vão lá agradecer o Gata, porque a culpa é dele. E também, assim, quero que Deus te abençoe muito, porque primeiro eu tenho que agradecer a Deus, porque foi Ele que me direcionou a você, e eu louvo Ele por ter me mostrado você, por ter me dado a oportunidade de fazer a blindagem, e você foi um instrumento usado por Ele para poder transformar a minha vida, sabe? Eu agradeço demais e também essa oportunidade que você me deu de estar aqui ao vivo com você, que já é mais uma evidência, evidência de que eu posso fazer, né? É mais um passo a ser dado. Muito bom. Ana, muito obrigado. Uma ótima noite para você. Se você quiser sair, pode apertar para você ir lá para o teu curso. Tá bom? Uma Tá ótima bom. noite. E para você que está aqui nos assistindo, ouviu a história. Tchau, tchau, Ana. Tchau. Tchau, tchau. Ouviu a história da Ana, ouviu tudo que ela contou aqui pra gente, né? É importante você entender que pedir ajuda é fundamental. Você talvez tenha medo de pedir ajuda, vergonha, talvez você se sinta menor, né? Você talvez imagine que você será vista como uma pessoa menor se você pedir ajuda, mas existem situações que sozinhos nós não conseguimos, que a gente precisa realmente de um acompanhamento, a gente precisa muitas vezes de um mentor para nos ajudar, porque sozinhos o desafio fica muito maior. Então, o que a blindagem emocional proporciona, o programa Blindagem Emocional proporciona, é esse conhecimento que você não tem, esse autoconhecimento que te falta e principalmente ação. Mas tudo o quê? Com direção, tudo com organização, tudo com ambiente fortalecedor. Eu estou vendo várias pessoas aqui ó, que participaram da blindagem e que são da comunidade, ó, por exemplo, a Cosmina. Gratidão, Ana, pelo compartilhamento da sua história. A Camila Souza, que também é integrante da comunidade. Parabéns, Ana, continue nesse lindo trilhar. Ou seja, o grupo é muito forte. A Rosângela, você está maravilhosa, falando para Ana. Ou seja, pessoas que se fortaleceram dentro dessa caminhada. A Patrícia, maravilhosa, no caminho da ação sempre. Ter um grupo fortalecedor te ajuda nesse processo. Nós muitas vezes convivemos em ambientes que nos adoecem e esses ambientes nos enfraquecem também. Esses ambientes nos deixam distantes da vida de coragem que a gente quer ter. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado de mais um Histórias Reais de Coragem e a gente volta na segunda-feira com mais uma live da Blindagem Emocional às 8 e 7 da manhã, tá bom? Um lindo final de semana para você, um grande abraço.